R$ 46.000 pelo salão. Mas o noivo da Lily não queria que eu fosse ao casamento. Mesmo assim, eu fui. Minha irmã jogou a taça de champanhe e gritou: "Quem convidou o senhor econômico?" Minha mãe me puxou de lado e disse: "Pede desculpas. Não estraga o dia dela." Eu só sorri e retirei meu apoio. Na manhã seguinte, recebi uma carta do noivo. Ele me agradecia, porque eu recebi a mensagem na noite anterior ao casamento. "Sabemos que você pagou pelo salão, mas o noivo não quer você lá." R$ 46.000. Foi isso que eu transferi para a organizadora do evento no mês passado. O valor total do local, taxa de reserva, segurança, iluminação e até os fogos de artifício de boas-vindas. Eu paguei cada centavo e mesmo assim, não queriam que eu estivesse presente. Li a mensagem 3 vezes, sentado no meu apartamento em silêncio. Meu velho Toyota Corolla estacionado na frente, como se soubesse quantas viagens fizemos para as reuniões de planejamento. Minhas mãos tremiam. Minha caixa de entrada ainda cheia de faturas dos fornecedores. Minha geladeira ainda tinha o pedaço do bolo de degustação da terça-feira passada. E ela não me queria lá. Então, vesti meu melhor terno e fui mesmo assim. No momento em que pisei no piso de mármore do salão, senti o gelo. Ninguém me cumprimentou. Ninguém olhou nos meus olhos. O ar estava carregado de silêncio e sorrisos forçados. Vi ela perto do palco, minha irmã Lily deslumbrante no vestido branco. Mas quando nossos olhos se encontraram, ela travou a mandíbula, como se minha presença fosse uma mancha no conto de fadas que ela montou. Ela me chamava de senhor econômico, um apelido sarcástico sempre que eu dizia não a alguma ideia absurda. Não para um vestido de alta costura de R$ 60.000 vindo de Milão. Não para importar floristas franceses só para montar um arco de flores de 1 hora. Não para alianças de R$ 40.000 quando o noivo ainda nem tinha emprego fixo. Mas mesmo assim, eu pagava. Ia em todas as reuniões. Tirava folga do trabalho, perdia até uma promoção só para ajudar a escolher as toalhas de mesa. Porque eu achava que isso importava. Porque eu achava que eu importava. Ela dizia para o noivo: "Minha família é rica. Você não precisa pagar nada. Esse casamento é meu." E ele só balançava a cabeça, como um figurante numa peça que eu bancava. Até que chegou o momento. Eu estava perto da mesa do buffet, tentando passar despercebido, quando ouvi a voz. Alta. Afiada. Cheia de veneno. "Quem convidou o senhor econômico?" Uma taça de champanhe estourou no chão ao meu lado. Lily me encarava com fúria nupcial. Os convidados olharam. Murmúrios começaram. Eu não tinha dito uma palavra sequer. Antes que eu pudesse reagir, minha mãe agarrou meu braço e me puxou. O tom era urgente, mas sussurrado. "Por favor, pede desculpas. Não estraga o dia dela." Pedir desculpas por aparecer no casamento que eu paguei? Não levantei a voz. Não causei cena. Sorri. Peguei o celular. Abri o aplicativo do banco. Rolei até as transferências pendentes. Toquei em cancelar transferência. Lá se foi o buffet. Transporte cancelado. O bolo não viria mais. Tudo desmoronou em questão de minutos. As pessoas começaram a cochichar. A banda foi a primeira a ir embora. Depois, o motorista do food truck causou uma cena no portão. O sonho da minha irmã desabou mais rápido que um castelo de cartas em um túnel de vento. Pânico, caos, gritos. E eu fiquei ali, parado, em silêncio no meio de tudo, porque às vezes o silêncio fala mais alto que fogos de artifício. Você pensaria que R$ 46.000 garantiriam pelo menos um obrigado, ou talvez um lugar no casamento que eu banquei. Mas essa é a questão sobre pessoas mimadas, elas nunca agradecem, só perguntam o que mais você pode oferecer. Deixa eu voltar um pouco. Tudo começou há mais de 1 ano. Minha irmã Lily tinha acabado de ficar noiva, e a notícia se espalhou pelo grupo da família como fogo em mato seco. Eu fiquei genuinamente feliz por ela. Ela parecia radiante, até que me mandou um áudio: "Ei, você sabe como casamento é caro. Só preciso de uma ajudinha para começar. É mais o sinal do local mesmo, só até a gente fechar o orçamento."
Esse foi o primeiro pedido. O sinal era de R$ 5.000. Fiz a transferência no mesmo dia. Ajudar fazia eu me sentir bem. Afinal, ela é minha irmã. Depois veio o segundo pedido. Desastre, o vestido que eu amei custa R$ 60.000. Eu sei, é loucura. Vou procurar outro, a não ser que você possa ajudar. Dessa vez, eu disse não. Foi aí que começou o sarcasmo. Você sempre foi o econômico, né, senhor econômico? Clássico. Ela disse isso rindo no grupo, mas o tom tinha um veneno que ninguém mais pareceu notar. Não achei graça, mas mesmo assim paguei o fotógrafo R$ 16.000. Depois o DJ mais R$ 10.000. Depois licenciamento de música, iluminação, o salão, uma tenda para o brunch da família no dia seguinte. Cada vez era só mais uma coisinha. Você é o único que pode ajudar. A gente não quer envolver a família dele. Simples assim. Essa parte me embrulhava o estômago. Não era só sobre o dinheiro, era sobre controle. Lily não queria um casamento, ela queria uma vitrine social, um desfile de status. A lista de convidados parecia uma coletânea de stories do Instagram, influenciadores, patrocinadores, blogueiros, e eu. Eu era o financiador que não podia aparecer nas fotos. Seria engraçado, se não fosse tão ofensivo. Acho que você merece saber quem eu sou. Tenho 33 anos, sou diretor de arte em uma agência criativa pequena. Crio campanhas de marca, apresentações para investidores e embalagens para startups de cosméticos e varejo. Não é grana de Vale do Silício, mas é trabalho honesto. Moro num apartamento de um quarto alugado, com uma torneira que pinga e uma geladeira jurássica. Dirijo um Toyota Corolla 2009 com o retrovisor preso por fita adesiva. Mas minhas contas estão em dia. Meu crédito é bom. E eu sempre acreditei em ajudar a família mesmo quando isso me esticava até o limite. Até que parou de esticar. Arrebentou. Quer saber o que foi que fez arrebentar? A mensagem dela sobre as alianças. Acabei de encontrar as alianças de casamento perfeitas, de designer. São R$ 40.000, ela disse. Eu sei que é muito, mas estamos construindo um legado, né? Perguntei, e ele nisso tudo? Ela respondeu, não é bem o lugar dele. Esse é um evento da nossa família. Ele é só o noivo. Foi aí que percebi que eu não estava apoiando um casamento. Eu estava financiando um desfile. Ela nem deixou que ele contribuísse. Disse que queria que parecesse que tudo vinha só do nosso lado da família. Uma ilusão de riqueza construída inteiramente às minhas custas. A pior parte. Isso começou a vazar para minha vida real. Perdi uma reunião de apresentação importante para ir à degustação do bolo dela. Perdi um cliente naquele dia grande. Meu gerente disse que eu precisava recalibrar minhas prioridades. Minha namorada, agora ex, me deixou 3 meses antes do casamento. Disse que se sentia como se estivesse namorando um caixa eletrônico que financiava o sonho de outra pessoa. Nem acho que ela gosta de você, ela me disse, chorando. Ela só sabe que você vai pagar. Ela não estava errada. Mas eu ainda não estava pronto para encarar isso. As coisas só pioraram. Um mês antes do casamento, descobri que a Lily tinha contado para todos os amigos e até para alguns fornecedores que eu só estava ajudando com a logística. Eu que banquei tudo. A ideia inteira é minha, ela disse em uma sessão de perguntas e respostas no Instagram. Meu nome não apareceu uma única vez. Nem nas legendas, nem nos créditos. Eu paguei pelo brunch do dia seguinte ao casamento para 60 pessoas. O cartão de agradecimento foi para a colega de faculdade dela que trouxe enfeites de cupcake. Até meus pais entraram no jogo. Minha mãe dizia coisas como, você está cumprindo seu papel de irmão mais velho. É isso que a família faz, né? A família sangra em silêncio para que uma noiva possa fingir que é da realeza. E mesmo assim, eu continuei. Continuei fazendo as transferências porque estava esperando por uma coisa. Reconhecimento? Gratidão? Não. Eu só queria ver se algum dia eles perceberiam que eu não era só uma conta bancária. Spoiler, não perceberam. Aí veio o jantar de ensaio. Eu não fui convidado.
Deixa isso afundar um pouco. Eu era o principal financiador daquele circo de 350 mil reais, e esqueceram de me incluir no jantar da véspera. Quando mandei mensagem para minha mãe perguntando, ela disse que a Lily achou que poderia ser constrangedor com o pessoal do meio dos influenciadores. Constrangedor? Você quer dizer que o homem que pagou pelo buffet poderia causar desconforto às pessoas que iam comê-lo? Foi preciso cada grama de autocontrole para não cancelar tudo naquela noite, mas eu esperei. Porque eu queria que tudo acontecesse em público. Queria que o colapso fosse inconfundível. No dia do casamento, quando entrei naquele salão e senti o clima gelado, o aplicativo de cancelamento já estava aberto no meu celular. Quando a Lily jogou a taça de champanhe, aquilo foi o empurrão final. Eu sorri e apertei cancelar transferência em todas as faturas pendentes. E foi nesse momento que tudo desabou. Os fornecedores de buffet não apareceram. A organizadora do casamento começou a entrar em pânico. Vi ela ao telefone, gritando no vazio, desesperada. O caminhão de entrega com o arco de flores deu meia volta no meio do trajeto. Os convidados começaram a murmurar. Então alguém anunciou: o bar está fechado. A música parou no meio da faixa. Eu vi o DJ desligar o equipamento e sair com a mochila jogada no ombro. Lily ficou pálida. O noivo parecia perdido. O que tá acontecendo? Perguntou. A sua família não tinha pago por isso tudo? Foi aí que o sorriso falso da Lily se desfez. E eu passei por ela tranquilo, sereno, sem culpa porque, pela primeira vez, eu não paguei para ser ignorado. No segundo em que toquei em cancelar transferência no celular, comecei a ver o salão travar como um musical da Broadway de alto orçamento que perde a luz no meio do espetáculo. Os sinais foram sutis no início. O pessoal do bar parou de servir. Ninguém fazia mais anúncios. Os garçons se reuniam nos cantos, cochichando nervosos e checando os celulares. Eu ouvi a respiração pesada da organizadora no fone de ouvido, como se estivesse ligando para a NASA para abortar missão. Depois o caminhão do buffet não apareceu. O bolo de casamento também não chegou. O champanhe acabou. O DJ, no meio da música, desligou tudo, murmurou algo sobre depósitos não pagos e deixou o palco em silêncio absoluto. Foi um caos lento, um pânico silencioso, com gente bem vestida olhando ao redor, confusa, taças vazias nas mãos. Lily foi a primeira a perceber. Olhou ao redor, depois para mim, como uma loba encurralada na própria fantasia. O quê? O que tá acontecendo? Perguntou. Eu tomei um gole de água do único fornecedor que ainda funcionava a estação de hidratação que, por sinal, eu não paguei. Então ela gritou alto bastante para calar todos os murmúrios: você fez alguma coisa? Todas as cabeças se viraram. Eu não gritei. Não levantei a voz. Apenas caminhei até o centro do salão, calmo, decidido, e disse: você tem razão, Lily. Eu não devia estar aqui. Foi você mesma quem disse isso. Eu sou o senhor econômico. Não faço parte da estética, só sou o cara que paga as contas. Fiz uma pausa. Então eu parei de pagar. Suspiros, sussurros. Alguém deixou cair uma taça de espumante. Lily deu um passo à frente, o rímel já começando a borrar. Você não pode simplesmente arruinar o meu casamento. Seu casamento? Eu ri, finalmente um riso amargo. Quer dizer aquele que eu banquei? O noivo, que estava calado ao lado dela, virou a cabeça bruscamente. Espera, o quê? Eu disse. Talvez alguém devesse ter te contado que o salão, o brunch, a tenda, o quarteto de cordas, nada disso foi pago por uma fada madrinha mágica. Fui eu. Ele parecia atônito. Achei que os pais dela. Não. Eles pagaram por alguns guardanapos e uma escultura que ninguém queria. O resto saiu do meu modesto salário de diretor de arte e da minha saúde mental em decadência. Lily girou nos calcanhares e sibilou: você tá fazendo isso porque eu não te convidei pro ensaio. Você tá com inveja. Não, eu respondi. Eu só cansei de ser apagado. Os convidados estavam prestando muita atenção agora. Celulares começaram a surgir, gravando tudo. Os sussurros viraram burburinho. Lily gritou: você tá arruinando tudo. Eu mereço esse dia. Sim, eu assenti.
Você merece. Merece um dia que reflita exatamente a pessoa que você se tornou, egoísta, mimada, ingrata. Então, aqui está. Foi então que a organizadora do casamento, que Deus abençoe aquela alma abalada, pegou o microfone. Senhoras e senhores, devido a um imprevisto relacionado a pagamentos, a parte do jantar do evento de hoje não poderá prosseguir. Por favor, sintam-se à vontade para aproveitar os jardins até novo aviso. Os jardins código para, por favor, vão lá para fora enquanto a gente tenta salvar o que der desse desastre. Metade dos convidados ficou ali, em silêncio constrangido. Algumas pessoas foram embora, e eu apenas caminhei em direção à saída. Mas bem quando cheguei à porta, ouvi o grito dela atrás de mim. Você não faz mais parte da família. Me virei, sorri com a calma de quem não tinha mais nada a perder e respondi. Então me manda a fatura. Lá fora, o noivo correu atrás de mim até o estacionamento. É verdade? Ele perguntou. Você realmente pagou por tudo? Tudo, menos o vinho. Esse foi o pai de uma amiga da faculdade dela, aparentemente. Jesus, ele murmurou. Ela me disse que foi com economias da família, que os pais dela tinham cuidado de tudo. Assenti. Ela também me disse que você era só o convidado de honra. Esse o convidado incluía nós dois. Ele passou as mãos pelos cabelos, aquele gesto típico de quem acabou de ver o próprio mundo desabar. E então, ele disse algo que me pegou de surpresa. Desculpa. E ele falava sério. Lá dentro, o caos dominava. Os fornecedores desmontavam seus equipamentos. Amigos bêbados cambaleavam para fora, revoltados com o fim repentino do open bar. Os influenciadores, discretamente, apagavam stories do Instagram em tempo real. Lily ainda gritava. Minha mãe chorava. Meu pai exigia que alguém consertasse tudo. O entregador do bolo chegou atrasado, viu o desastre e foi embora com o bolo ainda no caminhão. E no meio de tudo isso, minha família agia como se eu fosse o traidor. Mas aqui está a verdade. Eu não arruinei o casamento. Eu só parei de bancar a ilusão. Saí sem dizer mais nada. Sem drama, sem gritaria, sem copos quebrados. Só eu e meu Toyota Corolla saindo de um cemitério de R$350 mil construído sobre puro ego. Enquanto dirigia, recebi uma mensagem da Lily. Espero que esteja feliz. Não respondi. Mas sorri. Porque, pela primeira vez na vida adulta, eu não era o caixa eletrônico da família. Eu era o homem que finalmente se impôs. Na manhã seguinte, meu celular acendeu às 7h12. Não era minha mãe. Não era Lily. Era um nome que, de início, nem reconheci, e Tampadrinho foi assim que salvei o número. O noivo. Pisquei olhando para a tela, ainda na cama, ainda em choque com a noite anterior. Podemos conversar? Dizia a mensagem. Acho que te devo uma explicação. Ou talvez você me deva uma, pensei. De qualquer forma, ele escreveu tudo. Em anexo, havia um PDF. Assunto. Sinto muito por você ter pago pela mentira. Abri. E não estava preparado para o que viria a seguir. Eu não sabia. Não de verdade. Achei que ela estava pagando com economias, presentes, ajuda da família. Ofereci ajuda várias vezes. Lily sempre dizia, meu irmão está cuidando da parte logística. Não se estressa. Ela nunca disse que você tinha pago pelo salão, pelo fotógrafo ou pela comida. Ela disse que a família dela tinha bancado tudo. Disse que eu só precisava me preocupar em aparecer e parecer bonito. Ontem à noite, depois que você foi embora, eu confrontei ela. Perguntei por que tinha mentido, porque construiu um castelo com tijolos emprestados. Sabe o que ela respondeu? Porque era para ser o meu dia. Ele me deve isso. Perguntei o que exatamente você devia a ela. E ela respondeu, ele é o que não tem esposa, nem filhos, nem casa. Para que mais ele serve? Foi nesse momento que eu entendi. Nessa altura, eu já estava sentado na cama, lendo cada linha como se tivesse sido escrita com sangue. Ela não estava se casando comigo. Estava se casando com uma fantasia.
Uma narrativa onde você era o caixa eletrônico, os amigos dela eram a plateia, e eu era só um figurante. Eu nunca quis esse tipo de casamento. Eu só queria construir algo verdadeiro. Mas ela queria ser vista. Então usou você. Usou a mim. Usou todo mundo. E aí veio a frase que me quebrou. Cancelei a lua de mel esta manhã. Disse a ela que preciso de um tempo. Não porque estou com raiva, mas porque estou envergonhado por não ter enxergado tudo isso antes. Havia um último parágrafo. Você foi o único que realmente construiu algo. Não por status, nem por curtidas, mas porque você acreditava que aquilo importava. Você não merecia o que aconteceu. Se um dia eu me casar de verdade, não por aparência, não por palco, espero que seja com alguém que tenha a sua integridade. Me desculpa. E obrigado por expor a ilusão. Fiquei com aquela mensagem por um bom tempo. Depois desliguei o celular e respirei. Pela primeira vez em um ano, eu não estava sufocando sob o peso das expectativas dos outros. Então veio o grupo da família. Mãe, Lily está devastada. Você humilhou ela no dia mais importante da vida dela. Pai, você poderia ter lidado com isso de outra forma. Envergonhou a gente na frente de médicos, advogados, juízes. Tia Meera, fui embora mais cedo. As pessoas estavam perguntando. Está tudo bem? Primo Mark, mano, o que foi aquilo? Tio Brian, isso foi épico. Removido imediatamente pelo administrador. Lily, espero que você nunca sinta a vergonha que eu senti ontem. Você arruinou tudo. Não respondi. Em vez disso, digitei uma frase, apaguei. Digitei outra e enviei. Eu não arruinei. Só parei de mentir por você. Naquela noite, desliguei o celular mais uma vez. Chega de pedidos de desculpas. Chega de explicações. Sentei no sofá, servi uma taça do vinho tinto barato que eu estava guardando, e comecei a passar por fotos antigas minhas com a Lily, ainda crianças. Uma delas me chamou a atenção. Halloween de 2002. Ela estava fantasiada de princesa. Eu era um robô feito de papelão. Mesmo naquela época, me lembro de ela chorar até que eu desse os doces do meu balde. E eu dei porque foi assim que me ensinaram, a dar em silêncio, sem questionar. Mas isso ficou no passado. Na semana seguinte, recebi uma mensagem que quase me desmontou de alguém que eu nunca esperaria, Tara, a antiga colega de faculdade dela, a que fez os cupcakes. Oi? Só queria dizer que vi tudo o que aconteceu. E queria que você soubesse, as pessoas notaram. Elas viram o que você fez e comentaram depois. Não com desgosto, mas com admiração. Você se impôs. Se posicionou. Defendeu seu valor e a verdade. A maioria teria ficado calada. Você não. Você não gritou. Não bateu. Não humilhou. Você apenas retomou seu poder com um clique. Aquilo foi arte. Na sexta-feira, ouvi dizer que o local do casamento estava entrando com ação judicial por falta de pagamento. A cerimonialista postou um tweet vago sobre noivas influenciadoras sendo colocadas na lista negra. O fotógrafo compartilhou uma única imagem em preto e branco, uma mesa posta pela metade com a legenda. O silêncio disse mais do que todos os discursos. E Lily? Não postou nada. Pela primeira vez em um ano, o feed dela estava em silêncio. Sem filtros, sem legendas, sem marcações. Só silêncio. E o silêncio, ao que parece, faz barulho. 2 semanas após o colapso do casamento, vendi meu carro. Meu fiel Corolla, com o espelho preso por fita adesiva, a marcha grudenta e tudo mais. O mecânico que comprou perguntou se eu finalmente ia fazer um upgrade. Respondi que, na verdade, eu estava fazendo um alívio. Com o dinheiro, aluguei uma cabana nas montanhas. Sem Wi-Fi, sem convidados, sem taças de espumante. Só silêncio, árvores, e uma varanda que rangia quando eu caminhava descalço. E, pela primeira vez em mais de um ano, respirei como se o ar fosse meu. Levei meu caderno de desenhos. Voltei a rabiscar não para clientes, campanhas ou apresentações, mas para mim.
Traços brutos de carvão, retratos de mim mesmo que não se pareciam nada com quem eu havia me tornado durante o ano do casamento. Cada linha me puxava de volta para fora da versão de mim que os outros queriam, o provedor, o cofre silencioso, o irmão de fundo de cena. Eu não era mais esse cara. Numa manhã, sentei em um café local, um lugar escondido que cheirava a madeira de pinho e expresso queimado. Folheava um dos meus cadernos quando o dono passou por perto. Você desenhou isso? Assenti, sem muita vontade de explicar. Estamos abrindo uma galeria aqui ao lado. Tá interessado em curar a primeira exposição? E assim, uma porta se abriu. Não porque alguém puxou os cordões. Não porque eu me sacrifiquei pelo sonho de outra pessoa. Mas porque, pela primeira vez, eu apareci por mim mesmo. Naquela mesma noite, meu celular vibrou. Era uma mensagem da minha mãe. Lily quer conversar. Ela está grávida. Olhei para a mensagem. Depois, para as estrelas do lado de fora da janela da cabana, para as montanhas desenhadas em prata pelo luar. E não respondi. Porque gravidez não é botão de reiniciar. Não é pedido de desculpas. Não é redenção. É só mais uma narrativa que ela queria controlar. Mais uma máscara que usaria para tentar voltar aos holofotes. E eu não ia mais subir no palco dela. Uma semana depois, abri uma carta do salão de eventos. Eles estavam processando a Lily por quebra de contrato. Aparentemente, os meus cancelamentos legais desencadearam um efeito dominó, fornecedores não pagos, acordos rompidos, licenças revogadas. O valor da conta, $83 mil. E não, ninguém estava vindo atrás de mim. Cancelei minhas transferências de forma legal, antes de qualquer entrega. O show era dela. Agora, os destroços também. Voltei à galeria 2 semanas depois. Montei 6 peças. Chamei a série Dívidas Não Pagas. Cada quadro, uma metáfora. Uma cadeira de casamento sem cartão de nome. Um anel de diamante derretendo dentro de uma taça de vinho. Uma mesa posta para uma festa onde ninguém apareceu. A exposição abriu numa sexta-noite. As pessoas vieram. As pessoas pararam. As pessoas perguntaram quem tinha inspirado tudo aquilo. Um fantasma, eu disse. O meu, quando me enterrei. A última mensagem chegou num domingo. Lily, de novo. Sem letras maiúsculas, sem emojis, só palavras cruas. Não consigo dormir. Toda vez que fecho os olhos, ouço silêncio no meu casamento. Falam de você como se fosse um mártir. Ninguém sabe a pressão que eu vivia. Ninguém entende o quanto é difícil ser vista. Mas você fez eles olharem para você. Você venceu. Espero que esteja orgulhoso. Olhei para aquilo por alguns segundos. Depois digitei, não tô orgulhoso. Tô livre. E a bloqueei. Não sei o que vem depois. Talvez eu me mude pra cá de vez. Talvez abra um estúdio. Ou talvez desapareça entre as árvores para sempre e vire um ermitão estranho que pinta traumas em tons pastéis. Mas uma coisa eu sei. Não sou mais o irmão que eles usam para se gabar, depois escondem. Não sou mais o homem que banca o palco de todo mundo. Sou aquele que escreveu a linha final da fantasia da família. E, dessa vez, escolhi meu lugar à mesa. Um lugar onde o silêncio é respeitado, não apagado. Onde os limites não são negociáveis. Onde ninguém joga champanhe, mas todos erguem o copo. À paz. Ao poder.